Ser mãe sempre foi um desejo muito, muito natural, muito intrínseco nosso. Quando a gente começou a se relacionar, que a gente se casou, por ela seria mãe no primeiro ano. Eu, bem mais reticente, bem mais preocupada com o mundo, bem mais preocupada com criar uma criança num país, no mundo, mas em especial num país que a gente sofre tanto preconceito com a população LGBTQIAP+. Então, filhas de lésbicas, então sempre fui um pouquinho mais reticente. Mas eu já queria, como ela falou logo no início, mas aí chegou um momento que a gente entendeu, olha, precisa muito mais do que isso para poder ter um filho, né? A gente tem que provar que é o tempo inteiro, a gente tem que provar que a gente é muito bom, que nós vamos ser uma boa família, que nós somos um casal respeitável, que temos capacidade de criar uma criança. Então nós pensamos, olha, vamos nos estabilizar economicamente, psicologicamente também. E aí, quando a gente sentiu que esse momento aconteceu, que a gente já tinha apartamento, já tinha casa organizada, horários, a gente falou, bom, eu falei pra ela, e aí, agora chegou o momento. E aí foi quando nós partimos para... E agora, né? Como é que vai ser? É claro que a gente já tinha feito algumas pesquisas, já sabia da possibilidade da fertilização in vitro para casais homossexuais. Conhecíamos o método ROPA, que é o método voltado para casais lésbicas. A gente já sabia que eu seria a maninha e ela a mamãe, né? Eu, no caso, seria a mãe biológica e ela a mãe genética. E partimos aí para pesquisar também um pouco... onde a gente faria isso, que seria clínica, né? Inicialmente a gente deu aquela olhada em internet, mas aí a gente foi porque a gente acredita realmente que era o seguro, que é procurar os amigos, ter alguma referência. E aí nessa procura a gente tinha um casal de amigas nossas que tinha acabado de ter uma filhinha, elas fizeram o método ROPA também. E elas procuraram outras clínicas e não tiveram sucesso, e elas só conseguiram engravidar quando chegaram na IVE. Aí facilitaram a nossa vida nesse porque a gente não ficou procurando, a gente já falou, B, é lá que dá certo, é lá que faz os menininhos. Então, vamos lá, vamos na IVE. E aí a gente já ligou, foi no momento já da pandemia, nós já ligamos para lá, tivemos a primeira consulta, já que foi virtual. Em época de pandemia. E já da consulta virtual a gente já saiu com todos os exames, fizemos tudo e aí encaminhamos o nosso processo. Não foi um processo tranquilo, tipo assim, óbvio que a gente estuda, ela muito mais que eu, porque tipo, eu sou aqui de tudo. Eu sou muito da esperança, muito da fé, muito de não querer me apegar muito a números. Então a gente sempre sabia que que é um caminho difícil, que é um caminho longo, que não é tipo assim, você chega lá na primeira tentativa, você já sai grávida. Então a gente já sabia disso. Nós tivemos um total de 8 tentativas até chegar a Maria Luísa. Mas foi um processo que foi difícil, mas que foi ao mesmo tempo acolhedor, que a IVE forneceu isso pra gente, tipo assim, da recepção ao centro cirúrgico. Então a gente sempre teve um acolhimento muito grande da IVE. A gente sabia da história, né? As pessoas falam, e como é que foi esse processo da medicação, que muda o humor, e tem isso, e tem aquilo, mas assim, a gente queria... O nosso humor era... a gente queria tanto ter o filho que a gente fez a musiquinha da hora de tomar a injeção, hora de injeção, aí o alarme tocava e saía as duas dançando, vamos fazer a injeção pra poder os neném chegar. Aí a gente fez a estimulação nela, uma estimulação ovariana, coletou os óvulos. Aí depois a gente começou o processo de indução para poder fazer a preparação, para fazer a transferência. Enfim, foram 8 vezes. Foram 8 vezes, nós tivemos alguns positivos que não evoluíram ao longo do caminho. Então até fomos um pouco reticentes nesse positivo. A gente fez, olha, a gente vai dar uma segurada. A gente segurou a comemoração final para 12 semanas, não foi roubo. É o que eu falo, né? Nós viemos tendo vários positivos, né? Durante o processo a gente teve alguns positivos, mas não evoluíram. Já esse positivo de Maria Luísa já foi um positivão, né? Porque a gente já
Beta já bateu bem mais alto. Ainda assim, a gente comemora, mas meio que ainda com medo. E aí é o que eu digo, a gente continua comemorando até hoje. Todo exame é uma comemoração. Todo mês no pré-natal, quando a gente vai lá e vê Maria Luísa mexendo, rindo. Desde a primeira ultrassom que a gente ouviu o coraçãozinho ainda lá na IVE, não foi ver? Até cada mês que a gente vai lá e a gente comemora esse positivo. Qualquer mexidinha, qualquer novidade pra gente é uma emoção muito grande, é a certeza e é a materialização do nosso sonho. Exatamente. E é isso aí, agora é esperança. Nós vivemos num país que a gente é muito múltiplo de religiões, de crenças. Então, tanto na família de Andréia quanto na minha, a gente tem pessoas de diferentes religiões. Bandista, candomblessista, católico. Temos de tudo na nossa família e nós sempre fomos criadas nessa diversidade. Então, a gente pedia, eu ajoelhei no chão pedindo, mas eu tenho a consciência de que, isso por si só, em algum momento pode falhar. Como a gente disse, foram 8 tentativas. E no meio dessas 8 tentativas, a gente pensou em algumas vezes desistir. A gente fazia, a gente aguenta quanto mais ainda, porque é doloroso. Você vê um positivo e você vê que ele não evoluiu, é doloroso, não é? Nós não, por mais que a gente brinque, que a gente chegava lá, botava uma pulseirinha e dizia, opa, a gente ganhou open bar. A gente chegava lá já fazendo festa porque a gente era o nosso sonho. Então, por mais que a gente tornasse o momento leve, nem sempre foi tão leve assim. Então, a gente olhava uma para outra e fazia, a gente não aguenta. E aí, quando a gente chegava lá, acabadinha, vamos pra consulta, vamos ver se a gente ainda aguenta. A gente saía de lá revigorada, sim, a gente ainda aguenta. Na primeira consulta, a gente disse para nossa médica, a doutora Andréia Garcia, que desistir é um verbo que a gente não conjuga. E a gente não conjuga mesmo. E ela disse pra gente, fez muito bom saber disso, que enquanto vocês tiverem força para lutar pelo sonho de vocês, eu vou estar aqui para fazer ele ser real. E hoje ele é real. Ela dizia, eu quero ver a barriga crescer. Cresceu, doutora, ó. Então a gente acredita que, além da fé, a gente precisa de acolhimento, de alguém que acredite nos nossos sonhos. E foi isso que a gente encontrou na IVE. Nós encontramos uma equipe muito bem preparada, uma equipe maravilhosa, que acreditou nos nossos sonhos, que não soltou a nossa mão em momento algum. O poema fala tinha uma pedra no meio do caminho. No nosso caso, tinha um câncer no meio do caminho que a gente teve que resolver também antes de vir a nossa filhinha amada. E até chegou salvando a mãe, porque a gente não descobriria se não tivesse no processo de fazer tanto exame, tanta coisa. Foi descoberto no início. Então, a gente não vive só de sonho e de esperança. A gente vive de pessoas que junto com a gente possa concretizar e transformar isso em realidade. Já estamos realizando nosso sonho a partir de agora, vivenciando, e daqui em diante só alegria.